Eu vou só pedir para alguém que tem som, deixa-me só ver. Ok, acho que já está. Já está tudo. Boa noite, boas-vindas a todos aqueles que eu ainda não tinha dado. E nós vamos dar início ao nosso programa de treinos de gestão emocional. E o que é do nosso ginásio de fitness emocional? E o que é este programa de treinos? Este programa de treinos vai nos permitir fazer um percurso de 12 sessões, um percurso de 3 meses, em 12 sessões, onde nós vamos perceber o que são as emoções, como elas nos afetam. Deixem-me só admitir aqui mais alguém. Como elas nos afetam, perceber todas estas dinâmicas para chegar à 12ª sessão e compreender como é que podemos fazer uma gestão emocional mais saudável e mais eficiente, ajudando também outros a fazê-lo. Então, a base das bases, e hoje sendo esta primeira sessão, eu quero explicar primeiro qual é a metodologia da academia. Na academia nós acreditamos, eu acredito que só há uma forma de nós conseguirmos alterar os nossos comportamentos, porque na verdade o que todos queremos é, ao fazer uma gestão emocional mais eficiente, queremos chegar aqui, temos que ter um autocontrole, temos que ter um poder de decisão sobre aquilo que fazemos. Ora, para nós chegarmos aqui, a esta situação em que eu tenho controle, não pleno, mas tenho controle sobre os meus estados emocionais e sobre as decisões relativamente ao meu comportamento e às minhas ações, nós na academia acreditamos que a primeira coisa, e aquilo que nós fazemos é transmitir informação. Não há outra forma de nós conseguirmos alterar o nosso comportamento sem primeiro termos informação. E nós aqui não temos como objetivo, não temos mesmo como objetivo dizer como é que o comportamento é alterado, qual é o grau de consciência que tem que ter, ou mais, que conhecimentos devem adquirir. O nosso princípio é, nós damos informação. E a informação que nós damos é apreendida por cada uma das pessoas de forma diferente e gerará os conhecimentos necessários que permitam transformar, não é, as suas consciências e depois alterar os seus comportamentos. Portanto, o nosso princípio de 3Cs, que é o conhecimento, a consciência e o comportamento, tem um trigger que é a informação, que é aquilo que nós fazemos de forma despretensiosa. Cada um absorve da forma que bem entende, gerará um processo de consciência ou de autoconsciência também diferente e alterará o seu comportamento na medida em que for mais funcional, eficiente ou viável para si, saudável. Então, quando nós falamos de conhecimento, o nosso objetivo é permitir-vos conhecer e reconhecer aquilo que emocionalmente nos afeta, para depois podermos perceber como nos afeta. E aí, com a consciência. E, mais tarde, perceber o que queremos fazer, não é? E que comportamentos queremos alterar. Portanto, primeiro reconhecemos, conhecemos ou reconhecemos, depois percebemos como nos afeta e depois decidimos. Ora, o processo de decisão vem, em último lugar, após estes dois passos iniciais, o conhecimento e a consciência, que se traduzem em As, eu digo que os Cs se traduzem em As, que é o autoconhecimento, permite-nos transformarmos, não é? E gerar autoconsciência para depois o C do comportamento gerar aquele A, que é o santo grau, aquilo que todos nós almejamos, o autocontrole. E aí sim, neste C, faz-se gestão emocional. É importante salientar que não é possível dizer como é que se faz gestão emocional sem percebermos nós como é que nos autogerimos. Porque esta matéria em particular, não nos permite fazer aquilo que antigamente se dizia, não é? Olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço, não, porque nós dizemos aquilo que fazemos e fazemos aquilo que dizemos. Portanto, esta é a base de trabalho da academia, estes 3Cs, para gerar, na verdade, este autocontrole, que é o santo grau daquilo que é a gestão emocional. E convém salientar que
nos dias de hoje, a gestão emocional é considerada uma das prioridades, ou uma das competências não transversais, agora estruturais, que permite desenvolver aquelas que eram as antigas soft skills, que agora são competências de base. Porque só estas competências de base, não é? É que nos permitem desenvolver as outras. E, quiçá, a melhor forma de nós irmos entrando neste nosso primeiro treino do programa de gestão emocional é fazer a diferenciação, percebermos, na verdade, o que é uma emoção, o que é um sentimento e até o que são sensações. A emoção, o sentimento e as sensações. Então, e a nossa base está sempre na emoção. A emoção é um processo, algo que acontece dentro de nós, é um processo fisiológico que acontece dentro de nós, não é? É um processo interno, do qual nós temos maior ou menor consciência e que nos dá informação sobre nós, com um objetivo: impulsionar-nos para a ação. Portanto, de forma muito simples, é um processo fisiológico, é um processo interno, que tem com menor ou maior grau de consciência, que tem como objetivo dar-nos informação que nos permita agir. Portanto, uma emoção é pura informação, que tem como objetivo impulsionar-nos para a ação. Isto é uma emoção. E qual é a diferença entre um sentimento e uma emoção? Ora, o sentimento tem, na verdade, a intervenção dos centros superiores. Isto quer dizer o quê? O sentimento exige que haja interpretação. Interpretação. Portanto, nós temos que fazer um enquadramento e tem que haver a interpretação. No caso de uma emoção, nós vamos imaginar o medo. Como é que esta emoção nos impulsa ou impulsiona para a ação? De forma muito simples. Quando nós ouvimos, vamos atravessar a estrada e ouvimos um carro a alta velocidade, uns travões, de imediato, de forma espontânea e imediata, nós saltamos para o passeio ou até nos refugiamos. Portanto, aqui nós percebemos o que é uma emoção. É a informação que é dada, que o nosso corpo nos dá para a ação. E aqui estamos a falar do medo, uma emoção primária. Portanto, vemos que nestas condições, não é? Com este exemplo do carro, nós saltamos de imediato, não temos qualquer controle sobre o nosso organismo. Não temos. No caso dos sentimentos, vamos imaginar, como tem intervenção dos centros superiores, vamos imaginar o amor. E, embora se fale do amor à primeira vista, isto é extremamente difícil, não é? Então, quando nós decidimos amar alguém, ou quando nós sentimos que amamos alguém, à partida nós temos que ter conhecimento sobre aquela pessoa, temos que ter processado essa informação, temos que interpretá-la à luz daquilo que é a nossa vida, as nossas vivências, as nossas crenças, os nossos valores. Isto é, nós percebemos que para ter este sentimento e para ter sentimentos, nós temos que processar cognitivamente essa informação. Perdão, temos que a processar. No caso das emoções, não há processamento. E no caso das sensações, não há. É informação que nós recebemos, mas que não exige, na verdade, que nós tenhamos que fazer algo. Algo. E também não tem qualquer tipo de processamento. Uma emoção pode ser um arrepio, um calafrio. Passa uma corrente de ar e nós sentimos um arrepio. Ok, há informação, sim. O meu corpo sentiu uma brisa, uma aragem. O que é que eu vou fazer com aquilo? Nada. Nada. É algo que o corpo sente, mas que não exige que haja um impulso para a ação. Portanto, nós percebemos então que a diferença entre estes três conceitos é o tempo que eles duram, a emoção é instantânea, é imediata, é rápida, mas a sensação é algo extremamente volátil. O sentimento perdura no tempo, precisa de ser construído. Então percebemos que é o tempo,
o grau de consciência que nós temos, porque nós podemos não ter consciência das emoções, dos sentimentos temos que ter, já temos mais consciência, das sensações não, o corpo não tem que ter essa consciência, e também o nível de cognição envolvido nestas três. Isto quer nos dizer o quê? Que, na verdade, quando nós falamos de sensações, estamos a falar puramente de um toque no corpo. Mas quando nós falamos de emoções, estamos a falar deste processo imediato e espontâneo, estamos a falar de uma zona límbica do cérebro. E quando falamos de sentimentos, já estamos a falar de neocórtex, já estamos a falar de processamento. Então, nós vemos que falar dentro de gestão emocional, sim, é necessário. Porquê? Porque senão, reparem, qual é a diferença entre porque é que nós falamos de gestão emocional e não falamos de gestão sentimental? Porque a própria noção de sentimento, não é? Já apela a esta zona superior do cérebro, ao nosso neocórtex, que já tem competências de gestão. A zona límbica não tem competências de gestão. Nós falamos de gestão emocional porque, se nós não gerirmos as emoções, não aprendermos a geri-las, somos geridos por elas. Por isso é que é necessário fazer gestão emocional e não gestão sentimental. Então, vejamos aqui algo. Quando nós falamos de sentimentos, estamos a falar da interpretação. Muitas vezes os sentimentos são gerados pela interpretação que nós fazemos e damos das nossas emoções. Se nós pensarmos, e aqui vemos o nosso primeiro exemplo, se nós pensarmos que quando vemos alguém sentimos algo, não é? E percebemos que não gostamos daquela pessoa, vamos agora então ver isto à luz daquilo que é uma emoção e do que é um sentimento. Eu cruzo-me com alguém e não posso até nem conhecer aquela pessoa e decido que não gosto dela. Ora, eu faço isto baseado em quê? Primeira informação, emoção. Quando aquela pessoa se cruza comigo, eu tenho que sentir algo. E onde é que eu sinto? O corpo é o palco das emoções. É no corpo que nós sentimos as emoções. Então, quando eu me cruzo com aquela pessoa, sinto algo. Posso sentir um aperto na barriga, posso sentir uma raiva cá dentro, até vamos falar já sobre isso, mas pode sentir algo aqui dentro do meu peito que me impulsiona para agir, uma coisa que eu não gosto. E como é que eu digo que sinto que não gosto daquela pessoa? Ora, eu tenho que processar isso, porque senão, na verdade, a única coisa que eu sinto é calor no peito e o sangue a correr-me aqui nas mãos. Então, quando eu digo que não gosto, eu já peguei naquela informação e processei-a. Como é que eu processei isto? Eu tive que me lembrar, de forma consciente ou não, que aquela pessoa provavelmente é parecida com outra da qual eu não gosto. Porque se eu não a conheço e acho que não gosto dela, a cara, o faces, algo nela me tem que vir aqui atrás, despertar uma recordação, uma memória que está armazenada, de forma consciente ou não, e que me faz sentir aquilo. Portanto, eu tenho que ir ao meu neocórtex buscar informação que está armazenada na minha memória para ver que aquela pessoa com aquele bigode, com aquela idade, a andar daquela forma ou a conduzir aquele carro, provavelmente me faz lembrar alguém, experiências passadas que me fazem depois associar a emoção àquela interpretação. Não é a emoção que me faz não gostar daquela pessoa. A emoção recorda-me que eu não gosto daquele tipo de pessoas. Ou que há algo naquela pessoa que, vamos falar, imaginemos de medo, que me faz temê-la. E aqui passamos para uma segunda parte que é as emoções têm um papel fundamental nas nossas vidas. Os sentimentos também, mas as emoções têm um papel fundamental nas nossas vidas, porque elas existem para nos fazer sobreviver. As emoções existem
para nós, raça humana, espécie, podermos sobreviver. O que acontece é que há aqui um desfazamento entre este nosso cérebro límbico, que tem milhões de anos, não é? E o nosso neocórtex, que é bastante mais recente. E quando andamos aqui nesta dualidade, a zona límbica acaba sempre por ter supremacia. Não necessariamente fazer sequestros, dos sequestros falaremos mais adiante noutro treino, mas o que acontece é que nós, como sentimos no corpo e somos inundados por uma emoção, muitas vezes com a interpretação que fazemos, geramos um estado emocional. Então, eu passo a ser uma pessoa que não é? Não sentiu medo naquela altura, mas sim passa a ser uma pessoa medrosa. A interpretação que eu faço de mim própria é que eu sou uma pessoa medrosa. Não que eu tenho medo, mas que sou uma pessoa que tem medo, certo? Passo a associar a minha identidade àquelas emoções. Isto faz com que quê? Faz com que as emoções sejam perpetuadas pelos sentimentos. E eu acredito que sou esta pessoa que não tem coragem, que é medrosa, então passo a retroalimentar-me, não é? Com aqueles sentimentos e aquelas emoções. Mas voltando aqui àquela parte em que eu dizia que as emoções existem por uma questão de sobrevivência da espécie, nós devemos perceber que as emoções primárias, sobretudo as primárias, que são, na verdade, aquelas emoções que todos os seres humanos sentem e expressam quase todos da mesma forma, na verdade, nós também partilhamos estas emoções com outras espécies animais. E as emoções primárias são 5. E o medo é uma delas. E qual é a função do medo? O medo dá-nos aquilo que é, para cada um de nós, a noção de perigo. Nós sabemos daquilo. Esta emoção permite-nos diferenciar aquilo que é confiável daquilo que é suposto nós termos medo e afastar-nos. Portanto, se nós pensarmos desde os primórdios da nossa raça, nós sobrevivemos porque soubemos que tínhamos que ter medo de determinados animais, tínhamos que ter medo de determinadas armas, determinadas coisas, tínhamos que ter medo, portanto, começamos a encontrar mecanismos de defesa, de proteção. O medo sente-se como? O medo nos faz petrificar, ou nos põe o sangue a correr nos membros inferiores e, não é, como se costuma dizer, damos à perna, andamos, corremos. Esta é a função do medo. Depois temos, por exemplo, outra antiga, que se vê perfeita, é a repulsa, o nojo. Na altura em que nós nos alimentávamos de carne, não é, os humanos, nós tínhamos que conseguir sentir pelo olfato aquilo que nos iria fazer bem ou mal. Portanto, em primeira instância, a repulsa servia para nós diferenciarmos a carne num estado de putrefação, porque nos permitia ter uma reação fisiológica que nos fazia, não, isto não comes. Ora, nos dias de hoje, esta emoção pode não ter tanto uso, mas convém ainda perceber que nós podemos sentir isto por pessoas. Nós podemos sentir isto por pessoas, por cheiros, por uma série de coisas. Temos depois a alegria. A alegria é aquela que nos permite celebrar, aquela que nos permite conviver, que nos permite extrapolar. Nós provavelmente sem a alegria nunca acasalaríamos. Claro que há outras zonas, a questão do acasalamento puro está aqui noutra zona do cérebro, mas a alegria é o que nos permite conviver e constituir, não é? Constituir estes agregados familiares que nós fomos constituindo, e assim prosperando enquanto espécie. Depois temos a raiva. A raiva tem como objetivo, o sangue vai-nos para as mãos, ficamos aqui ruborizados e a raiva é a emoção da defesa ou do ataque. E permite-nos o quê? Nesta fase da vida em que vivemos, em que já não temos que andar todos aí a agredir-nos uns aos outros, a raiva permite algo que eu acho fundamental na gestão emocional, que é estabelecer limites. Quando eu sinto aqui o calor, quando eu sinto
aquelas que são as características da raiva, não é? Em última instância, nós podemos perceber que hoje, se nós dissermos, não, para, isto é impulsionado pela raiva. Há algo que diz. Só que nós temos tendência a encarar as nossas emoções, ou pelo menos recordá-las, não é? Ou percebê-las, nos seus espectros mais exuberantes. A raiva não é o Hulk. Essa pode ser a expressão mais exuberante daquilo que é a raiva. Quando nós ficamos zangados e sentimos que alguém ultrapassou os nossos limites, nós podemos dizer para, podemos dizer não. E aquilo que impulsiona essa ação é a informação que o nosso corpo recebe nesta forma e decide dizer não. Esta é uma das brilhantes funções da raiva. E depois, por último, temos a tristeza. Das emoções primárias temos a tristeza, que tem um papel fundamental na vida humana também, porque senão não seria uma emoção e não estaria cá. O corpo humano não tem funções supérfluas. Se nós sentimos as emoções é porque elas têm esta função, permitir-nos lidar com algo. E no caso da tristeza, é permitir-nos lidar com as perdas. A vida humana está pejada de perdas. Portanto, se nós não soubéssemos fazer os nossos lutos e processarmos com tristeza as perdas mais ou menos dolorosas que vamos tendo, nós não teríamos a capacidade de ser resilientes, não teríamos a capacidade de superar. Ou sucumbíamos à perda, ou tornávamos-nos frustrados e não éramos capazes de fazer determinadas aprendizagens que são fundamentais à vida humana. Fundamentais. Deixem-me só ver aqui as horas. Então, para nós percebermos neste nosso primeiro treino qual é a diferença entre os sentimentos e as emoções, é perceber isto que acabou de ser dito. Há uma reação fisiológica que o nosso corpo sente e que nos dá informação para agir de acordo com este segmento com este espectro. Se é tristeza, vamos fazer um luto. Se é alegria, vamos celebrar e conviver. Se é raiva, vamos estabelecer limites, não é? Se é o nojo, vamos dizer, não, isso não é giro, isso eu não quero, essa pessoa eu não quero na minha vida. Não é? E se é o medo, vamos saber dizer, escolher caminhos ou fazer outras escolhas. No caso dos sentimentos, os sentimentos têm outra base. Tem como base a nossa vida já, os nossos valores, a nossa interpretação, a educação que nós tivemos, tudo aquilo que nós já vivemos e que nos foi passado mesmo que não tivéssemos vivido. Ora, e nestes últimos 5 minutos, o que eu proponho é que façamos aqui um treino que para cada um perceber bem o que é um sentimento e o que é uma emoção. Se nós escolhermos, peço-vos para escolherem uma cena em que tenham sentido um stress emocional ou um conflito emocional com alguém. Com alguém. E nessa cena, quando lá estiverem, eu peço-vos para se recordarem da cena e se alocarem à própria cena. Portanto, vamos até lá e vamos ver as coisas como estavam a acontecer. Vamos ouvir o que a pessoa disse, vamos ouvir o que nós dissemos, vamos sentir aquele ambiente, mas sobretudo, vamos dar atenção àquilo que sentimos no nosso corpo. E onde sentimos? Vamos ver se estávamos com calor, se sentíamos o peito apertado, se sentíamos um aperto na barriga, se parecia que estávamos a explodir, um nó na garganta, como se nos estivesse a faltar o ar, como vamos pensar, a alegria está excluída daqui, mas vamos pensar naquilo que o nosso corpo sentia. Porque estamos a pegar numa situação de stress emocional. E vamos alocar no nosso corpo o que estamos a sentir e onde estamos a sentir. Ter consciência disso. E isso que o corpo sente é a emoção.
Só isso, sem qualquer interpretação. Isso que está a ser sentido, da forma que está a ser sentido e onde está a ser sentido, é a emoção, que nos está a querer dizer algo. Outra coisa radicalmente ou substancialmente diferente é a interpretação que nós fizemos sobre isso que aconteceu e a história que construímos. Aqui podem estar alojados, não é? Ou podem estar a ser gerados e alimentados sentimentos. Se eu acho que o que estou a sentir, vamos imaginar, é ciúme, se o que eu acho que estou a sentir é que aquela pessoa me falta ao respeito, se o que eu sinto é que foi desonesto, que foi deselegante, que foi mau, portanto, tudo isto que eu estou a dizer terá por base sentimentos, mas esses sentimentos têm como base muitas outras coisas. A minha história de vida, a história de vida que eu tenho com aquela pessoa. Reparem, se nós alterássemos as culturas, provavelmente a interpretação que se fazia destes sentimentos, dessas emoções, seriam diferentes. Então, para terminar, para terminar, o que eu queria é que hoje nós percebêssemos com este exemplo claro e que, se quiserem, comecem a ver isto da seguinte forma: se nós estivermos sempre aqui com o nosso neocórtex a funcionar, a opinar, a interpretar, a dizer aquilo que achamos, não é? Aquilo que pensamos, estamos sempre a falar de outras coisas que não são emoções. E aí estamos a embotar, não estamos a perceber a informação preciosa que o nosso corpo nos está a querer dizer. E quanto mais tapamos a manifestação das emoções com as explicações, as interpretações e os pensamentos, mais exuberantes elas se tornam. As emoções têm como papel fundamental transmitir-nos esta informação. Quando nós teimamos em não ouvir, elas passam a gritar. E quando nós não ouvimos os gritos surdos das nossas emoções, elas manifestam-se em sintomas. Daí a necessidade imperativa de nós fazermos uma boa gestão emocional, porque uma boa gestão emocional é aquela que nos permite ser mais saudáveis. O nosso treino de hoje termina aqui. Deixem-me só. Se eventualmente alguém tiver uma pergunta, pode, pode colocar. Habitualmente nós não temos, deixem-me só, como estamos todos de câmara desligada, eu presumo que não haja perguntas. Portanto, resta-me apenas agradecer a todos vós a presença aqui hoje e marcar encontro para daqui a uma semana, à mesma hora, para darmos continuidade aos nossos treinos. Fiquem bem, um abraço e até para a semana.